Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos aplicar o índice NDWI, que auxilia na delimitação de corpos d'água, e realizar um procedimento para avaliação de eutrofização. Vamos lá! Nós tínhamos adicionado a imagem do reservatório de funil, correto? Então, em primeiro lugar, nós vamos aplicar o índice NDWI. Tá? A equação desse índice NDWI é a que está mostrando aqui na minha página. Tá? Então, ele utiliza as bandas do verde e do infravermelho próximo. Tá bom? Verde e infravermelho próximo. No Landsat 8, verde é a banda 3 e infravermelho próximo é a banda 5. Tá? Nós vamos utilizar, então, as bandas 3 e 5. 3 menos 5 dividido por 3 mais 5. Então, eu vou lá na calculadora raster e vamos colocar essa expressão aqui. 3. Opa, deixa eu só ver uma coisa aqui. Como é que está a ordem? Ali está aparecendo 1, 2, 3, 4, só para a gente não se confundir aqui, ó. Ah, ele perdeu, quando eu fiz a reprojeção, ele perdeu os nomes, tá? Mas só para a gente se lembrar. A primeira banda que a gente baixou, até voltar aqui no meu script, ó. A primeira banda é a banda 3. Então, ali eu tenho que pegar a banda 1 da ordem. A banda 1 é a minha banda do verde, tá? E a banda do infravermelho próximo é a banda 3. Então, eu tenho que fazer 1 menos 3 sobre 1 mais 3. Tá? Tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos aí. Então, vamos lá. 1 menos 3. 1 menos 3. Dividido por... Vou até copiar e colar aqui só para trocar o sinal. Dividido por 1 mais 3. Vou salvar aqui como ndwi.tif e vou executar. Tá lá. Então, função desse índice, realçar corpos d'água. Fez isso, não fez? Deixou bem claro ali a região da água, tá? Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo aqui, a gente isolar esse reservatório aqui, esse corpo d'água, do restante da imagem. Como tem uma área aqui que ele está bem eutrofizado, tá vendo que ficou um verdinho aqui? Ó, essa área pode ser que nos traga alguma dificuldade, mas vamos ver o que a gente consegue aqui, ó. Se a gente fizer uma consulta, ó, nós vamos ver aqui, ó, 0.34, 0.29, 0.23, tá? 0.14 até... E aqui, ó, já tá tudo negativo, ó. Então, eu vou tentar primeiro 0.1. Como é que eu vou ver se vai dar certo o 0.1? Vou vir aqui no raster e falar e pedir para ele executar a seguinte expressão. Tudo que for maior que 0.1. Então, vou salvar aqui como NDWI 01. Vamos ver se a gente vai conseguir isolar o reservatório. Faltou um trechinho aqui no meio. Vamos ver aqui uma coisa. Ó, bem aquele trecho que eu falei para vocês que estava mais escurecido, né? Vamos fazer uma consulta ali para ver se a gente tem valores um pouquinho mais altos aqui. Opa, tem que sempre estar com o mouse aqui, tá? Na camada que a gente quer consultar. Aqui já está no negativo, ó, menos 0.1. Então, vamos fazer no negativo para ver o que acontece. Se fica melhor. Então, vou colocar lá NDWI maior que menos 0.1. Vou salvar novamente.
só que aqui com o negativo, né? Vou até colocar um neg aqui de negativo. E ok. Vamos ver o que mudou. Se melhorou ou não. Aumentou um pouquinho, tá? Mas eu imagino que a gente não vai conseguir nada muito melhor que isso nessa imagem. Porque aqui, ó, se eu começar a jogar valores muito baixos, a gente vai começar a pegar dados de outras áreas que não são corpos d'água. É esse o problema, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Maior, talvez um pouquinho menos, né? Um 0,15. Ó, aqui já tá um pouquinho ainda. 0,26, vamos 0 menos 3, mais um teste. Maior que menos 0,3. Observa que é um processo tentativa e erro, né? 0,3. Ok. Acho que agora tá bom, hein? Vamos olhar aqui. Ó, observa que ele começou a pegar umas outras áreas lá que não são água, ó. Problema do 0,3, ó. Aqui em cima não é água, é isso. Então, eu não vou trabalhar dessa forma não, viu? Ó. Eu ganho lá embaixo, mas perco aqui em cima. A diferença para o 0,1 também pegou algumas coisinhas lá, né? Bom, como a gente vai selecionar manualmente, então eu vou trabalhar aqui com 0,3. Bom, ele colocou 0,1. Então, onde ele considerou o valor maior que menos 0,3, ele colocou o valor 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para poligonizar, tá? Esse neg 03 aqui. Depois eu seleciono manualmente as áreas que eu quero. Então, eu vou salvar para um arquivo chamado ndwi vet de vetorizado do tipo shapefile. Então, ele vai vetorizar essa área, olha só. Vetorizou. Que bonitinho, né? E aí eu posso selecionar todo mundo que era 1. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no selecionar por valor e coloca lá, ó, 1. Selecionou. Olha lá, tudo que ele vai selecionar. Tá? E aí eu posso manualmente separar. Ou ainda, eu posso simplesmente vir aqui e pedir para fazer a seleção manual. Também dá, ó. Então, ó, quero essa parte, quero essa parte, tá? Já ficou bem razoável. A questão da seleção manual é que pode ser que a gente perca alguns trechinhos, olha só, por exemplo, aqui, tá? Então, às vezes a gente tem que dar uma conferida se a gente não perdeu muita coisa, tá? Como aqui a minha avaliação principal é do reservatório aqui, já ficou bom. Vou salvar essas feições selecionadas para uma outra camada, que aqui eu vou chamar de funil vet. Ok. Tá? Então, tenho lá isso tudo aqui. Eu fiz para avaliar. Na verdade, a gente está fazendo para as duas, né? Primeiro, para mostrar para vocês a questão do índice NDWI, para diferenciar a água do resto. E também para poder utilizar isso aqui como máscara de recorte. Então, ó, eu tenho a minha área de interesse, em que eu quero avaliar a eutrofização, separadinha aqui nessa camada. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar razão simples, porque a gente tem a possibilidade
de, utilizando esse índice da razão simples, fazer a avaliação de eutrofização, tá? Então, eu vou deixar para vocês um outro vídeo, uns outros trechos de vídeos aqui da professora Evelyn Novo, que é do INPE, tá? Esse material está aqui no Moodle. E nessa aula da professora Evelyn Novo, tá? Que por sinal está nesse link aqui citado aqui embaixo, ela mostra como associar razão simples, que é um índice espectral, com eutrofização, com níveis, né, de estado trófico aqui da água, tá? Com base numa referência da CETESB. Então, é isso que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou aplicar a razão simples, banda 4 sobre banda 3. Só para conferir, né? A nossa banda 4, ó, essa banda 4 ali é do TM, tá? Como aqui a gente está trabalhando com o Landsat 8, a minha banda 4 é a 5. Então, eu tenho que aplicar a banda 5 sobre banda 4, que lá como está 1, 2, 3, 4, então vai ser 3 sobre 2, em termos de calculadora raster, tá? Então, vamos lá. Minha calculadora raster vai ser 3 dividido por 2. Vou aqui salvar como razão simples. E executar. Tá? Então, a razão simples tem uma diversidade bastante grande de valores. Agora, eu vou recortar essa razão simples só para a minha área do reservatório, tá? Então, vou lá em extração, usando máscara. Eu quero cortar a razão simples usando o funil. E vou salvar esse resultado como razão simples do funil. Só que eu não quero o VRT, eu quero o TIFF mesmo. Salvou. Executou. Deu problema para recortar. Vamos fazer aqui de uma outra forma, então. Se eu pegar... Isso aqui é o funil VET, né? Vou tentar selecionar aqui para ver se ele vai dessa forma. Pode ser, deixa eu só ver uma coisa aqui também. Questão de sistema, 31983. Não, o sistema está igual, 31983. Então, vamos lá. Raster, extração pela camada máscara. Então, eu quero cortar o razão simples usando o funil. Valor null data, aqui eu vou colocar um menos 1, 2, 4 noves, um valor bem discrepante aqui para as áreas que eu vou considerar como sem dados. Quero manter a resolução do dado de entrada. Parâmetros avançados aqui, acho que não. Vamos tentar novamente aqui, ver se ele vai. Razão simples. Funil. Não. Tem alguma coisa aqui. Log messages. Deixa eu ver o que ele tem na mensagem de log. Tá falando de polígono inválido. Às vezes acontece isso. Isso já aconteceu antes com a gente, né? Pessoal, tentando investigar aqui por que a gente teve aquele problema na hora de fazer o recorte, eu encontrei o seguinte. Quando a gente tem ilhas
na máscara de recorte, como é o caso dessa máscara aqui, então, por exemplo, vou dar um zoom aqui, ó, a gente tem várias ilhazinhas aqui no meio. Por isso que dá problema ao recortar, tá? Pode ser que na hora que você estiver fazendo no seu reservatório, não gere essas ilhas. Se não gerar, não tem problema, tá? Mas qualquer um pixel que seja desses aqui, ó, pode gerar esses problemas no recorte que aconteceu. Então, como que eu fiz para resolver isso? Primeiro, eu executei porque ele dava a geometria inválida, né? Então, primeiro, eu executei uma rotina aqui, ó. Observa que tem uma barrinha, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Existe uma barrinha de busca do QGIS aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, Fix Geometry. Geometries, tá? E ele mostrou uma opção aqui de algoritmo de processamento. Então, eu acessei essa opção e pedi para ele consertar, né? O fix aqui seria o consertar, mas enfim, corrigir as geometrias inválidas na minha camada do funil, tá? Aí, eu salvei, vamos salvar aqui para funil fix geometry.shape e executei. Então, ele consertou a geometria. Só que isso, por si só, não elimina as ilhas, tá? Vocês vão olhar aqui nessa camada que ele gerou, as ilhas permanecem lá. Então, depois disso, a gente aplica uma função de geoprocessamento chamada de dissolve, que a gente já utilizou lá quando trabalhou com APP em fundamentos de geomática, tá? Então, dissolve nessa camada que eu acabei de gerar. E aí eu vou salvar aqui como funil vet dissolvido. Tem outros arquivos aqui, foram os testes que eu fui fazendo até conseguir resolver o problema, tá? Geoprocessamento tem disso. Às vezes acontece algum errinho de uma situação bem diferente da que você já tinha passado, tá? E aí a gente precisa procurar a busca. Nesse caso aí eu fui procurando em fóruns, testando até chegar numa solução. Faz parte, tá? As soluções não vêm prontas e eu acho que isso não só em geoprocessamento, né? Na vida profissional como um todo, a gente sempre se depara com desafios, com situações que às vezes você não encarou anteriormente, aí você tem que buscar a solução, ver pessoas que encontrar, né, pessoas que passaram por situações semelhantes. Então, eu fui colocando o erro que tinha dado nos fóruns de QGIS até encontrar a solução, tá joia? Então, vamos lá. Funil VET dissolvido. Executar. Fechou. Ó, o dissolvido, vocês vão ver que ele não tem as ilhazinhas aqui, ó. Até sobrou uma aqui que não devia ter sobrado. Mas enfim, vamos ver se, pelo menos no meu teste, isso aqui já tinha resolvido, tá? Vamos ver lá. Então, vou recortar o meu valor de razão simples, tá? Usando esse funil VET dissolvido. Vamos lá. Raster, extração, recortar com a camada de máscara. Então, eu quero recortar o razão simples usando o funil VET dissolvido. Vou colocar um valor de no data aqui, sem dados. Sempre quando eu estou usando um contorno irregular, tá? Que não seja retangular, é importante especificar aqui um valor no data, um valor que não existe na minha camada raster. Então, por exemplo, aqui eu tenho valores negativos, então um -1 já não serviria, né? Poderia gerar confusão. Então, normalmente eu coloco um valor bem discrepante, por exemplo, aqui é um negativo, mas é um negativo bem baixo, né? Então, eu sei que não vai haver confusão aí com esse valor, tá? E aí, vamos salvar o resultado. Vamos salvar aqui como razão simples só do funil. .tif. Executar e aí não deu mais o erro,
tá? Então, vamos lá ver o resultado disso. Olha lá. Então, agora eu tenho a razão simples só para a área do reservatório que eu recortei, tá bom? Agora, a gente só vai aplicar uma composição colorida, tá? E quebrar em faixas aqui para descobrir as partes do reservatório que caem em cada uma das categorias de estado trófico aqui, dessa tabela de referência da professora Evelyn do INPE. Tá? Aliás, a professora Evelyn cita na aula dela, mas a tabela vem da CETESB. Mas vamos lá. Nós vamos então aqui, eu até vou quebrar um pouquinho aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Deixa eu ver se melhora aqui. Opa, foi muito. Aí, assim já tá bom. Aqui eu vou na área de simbologia, pseudocores, tá? Vou colocar aqui os valores mais altos. Vamos ver uma barra de cores aqui que seja interessante. Os valores podem ser os valores mais altos com o vermelho aqui, ó, invertido, tá? Do azulzinho, né? Se tá oligotrófico, né? Fica azulzinho, se tiver hipertrófico fica vermelho aí para mostrar um estado de atenção, tá? E eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Em vez de linear, eu vou colocar valores discretos. Observa que aparece um menor ou igual aqui. E aí eu posso colocar exatamente os valores que vão aparecendo aqui na minha razão, né? Razão TM4, TM3, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o nosso valor mais baixo, a gente tem que se basear por isso aqui, tá? É menos 0, abaixo de 0,06. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou jogando esses valores aqui, tá? Do extremo superior aqui na minha tabela. Só um detalhe, aqui eu tenho o valor máximo é 5. Então, observa que vai passar bem aqui do último nível. Eu tenho 6 faixas de valores, aqui eu estou com 5, vou aumentar uma classe aqui, ó, colocar intervalo contínuo, só para poder aumentar uma classe aqui, aí, ok. Então, vamos lá, vou colocando os valores aqui, 0,0614, depois vem 0,1239, 0,23, 0,4223, tá pegando esses valores aqui, tá? 0,6845, fechou. E aqui, observa que ele colocou a faixa, mas eu vou colocar o nome do nível do estado trófico aqui que ela usou, tá? No label. Então, ultra oligotrófico, mesotrófico, vou até copiar o trófico aqui para agilizar, mesotrófico, eutrófico, super eutrófico e hipereutrófico. Tá. Vou aplicar, ok, e aí a gente tem o resultado. Olha o problema. Então, o reservatório praticamente todo está eutrofizado, né? A gente tem uma porção aqui que cai no eutrófico, tá? A gente tem uma outra porção que cai no supereutrófico e outras que caem ainda no hipereutrófico, tá? A gente poderia fazer isso para uma série temporal, que é o que ela faz no vídeo,
né? Se vocês não assistiram, sugiro muito que vocês assistam, porque a explicação dela é muito boa, né? E aí a gente consegue, então, avaliar no espaço e no tempo, se a gente tiver uma sequência temporal, como está a situação do reservatório em função do nível de estado trófico. Tá joia? Então, esse era o objetivo desta aula. E a gente termina por aqui. Lembrando que você vai aplicar essa avaliação para a sua área de estudo. Tá bom? Bons estudos e até a próxima.